Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre a figura do candelabro, também conhecida como castiçal ou a menorá. O candelabro é uma figura que aponta para as 7 igrejas, como para a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E também está conectado com assuntos como as 7 festas, as 2 testemunhas, as 10 virgens e as 2 casas de Israel. Todos estes assuntos estão conectados e presentes na figura do candelabro. Como já falamos da ação do Espírito Santo na vida da igreja e sobre a conexão que existe entre o ciclo das 7 festas e as 7 igrejas nos vídeos anteriores, hoje vamos falar sobre a ligação que existe entre as 7 igrejas e as 2 testemunhas. Em Êxodo, Deus ordena que Moisés construísse um tabernáculo na terra, semelhante ao que existia no céu. Não apenas o tabernáculo, mas todos os utensílios deveriam ser iguais ao que Deus havia lhe mostrado. E um destes utensílios presentes no tabernáculo era o candelabro. O candelabro deveria ser feito de ouro puro e batido. Sua estrutura seria formada de uma haste principal e mais 3 hastes para cada lado. Cada haste lateral deveria ter 3 flores de amêndoa. E sobre as hastes do castiçal deveria ser posto 7 lâmpadas para iluminar o tabernáculo. Porém, o autor de Hebreus nos declara que o modelo que foi mostrado a Moisés era apenas uma cópia, uma sombra, cuja figura, a realidade, aponta para o ministério de Cristo. Em Colossenses, Paulo declara: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Logo, o candelabro é uma sombra que aponta para uma realidade que Deus queria nos mostrar na nova aliança. Partindo deste princípio, vamos descobrir que uma das figuras tipificadas no candelabro é a igreja, que tem a sua plenitude representada pelo número 7. Porém, uma das figuras que está completamente conectada ao candelabro e às 7 igrejas são as 2 testemunhas. Em Zacarias 4, o profeta relata a sua visão da seguinte forma: ele viu um candelabro de ouro e em cima dele um vaso com azeite de ouro. Havia 7 lâmpadas no candelabro e havia também 7 tubos por onde o azeite de ouro chegava às 7 lâmpadas. À direita e à esquerda do castiçal havia 2 oliveiras, e destas oliveiras saíam 2 ramos de oliveira para junto de 2 tubos de ouro, que vertiam azeite de ouro. Segundo Zacarias 4, versículo 14, estes são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Segundo Apocalipse 11, versículo 4,
as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Logo, vamos ver que as duas testemunhas, os dois ungidos, estão sendo tipificados em Zacarias na figura das duas oliveiras, dos dois ramos que saem de cada oliveira e que estão junto a dois tubos de ouro que abastecem dois castiçais. Aqui temos uma grande revelação da parte de Deus. Jesus revela a João em Apocalipse 1 que as 7 igrejas eram representadas por 7 castiçais. E em Apocalipse 11, o mesmo Jesus declara a João que 2 destes 7 castiçais são chamados de as duas testemunhas. E a revelação de Jesus vai se tornando cada vez mais profunda, à medida que olhamos para as 7 igrejas. Pois, dentre as 7 igrejas, vamos encontrar apenas 2 que não receberam repreensão, que são elas Esmirna e Filadélfia. Se as 7 igrejas são 7 castiçais, estas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, são também 2 castiçais, ou seja, as 2 testemunhas que se encontram em pé diante do Senhor de toda a terra, pois não tem repreensão ou mácula. E aqui é interessante notar que as 2 testemunhas não são apenas 2 homens literais. As 2 testemunhas apontam para a parte da igreja sobre quem está correndo azeite de ouro, a unção do Espírito Santo, que vão estar testemunhando, tocando trombetas, preparando o resto da igreja para o dia da expiação. Estas são as 2 testemunhas, virgens, imaculadas, em quem não se achou mentira, não receberam repreensão da parte de Cristo e, por isto, estarão com as suas chamas acesas e em pé diante do Senhor do mundo inteiro. E vão começar a acender a chama, despertar, incendiar as demais. Outra questão importante é que, para entendermos plenamente sobre as testemunhas que estarão presentes no fim, precisamos olhar para o princípio, desde a lei dada a Moisés. Segundo a lei dada ao povo da velha aliança, qualquer pessoa que fosse pega violando a aliança, desobedecendo os mandamentos ou adorando a outros deuses ou imagem, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, seria morta por apedrejamento, e a sentença seria executada pelas próprias testemunhas. A lei também declarava que se alguém tirasse a vida de outro de forma premeditada, o sangue do inocente seria vingado, e pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, o assassino deveria ser morto sem piedade. Porém, o princípio das 2 ou 3 testemunhas também foi estabelecido para o povo da nova aliança. Existem várias passagens que comprovam isto. Qualquer pessoa que continuar a pecar deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade, ou aqueles que rejeitarem a Cristo, o seu sangue ou o Espírito da graça, depois de ter conhecido, serão julgados com grande rigor.
O interessante é que, para serem julgados e condenados à morte, era necessário que houvesse o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E nos últimos dias, Deus vai estar levantando testemunhas, pois Ele vai estar trazendo julgamento sobre os que adoram a imagem da besta. Também vai julgar a grande Babilônia, conhecida como a grande prostituta, com quem os reis da terra se prostituíram. E assim como as prostitutas eram apedrejadas, vamos ver a grande Babilônia sendo apedrejada com chuva de pedras no derramar da 7ª taça da ira de Deus. Deus também julgará o reino da besta e o falso profeta, que estarão perseguindo, prendendo e matando os santos. Também será julgado parte da igreja, que foram chamadas ao arrependimento, mas não se arrependeram. Antes, rejeitaram e pisaram aos pés o Filho de Deus, rejeitando o sangue da nova aliança, rejeitando o Espírito da graça, e muitos até se voltarão e receberão em si a marca da besta. Estes estarão sendo julgados por ocasião das 2 testemunhas e da vinda de Jesus. Sabemos que no tempo do fim estará acontecendo o julgamento da besta, do falso profeta, da grande Babilônia, também chamada de a grande prostituta, pois estarão perseguindo, prendendo e matando os santos e profetas. Também serão julgados aqueles que não se arrependerem ou que aceitarem a marca da besta. Porém, embora talvez você ainda não tenha percebido inicialmente, quando olhamos para Zacarias 4:14 ou Apocalipse 11:4, vamos ver ali não apenas 2 testemunhas, mas as 3 testemunhas juntas. Os 2 ungidos, as 2 oliveiras ou os 2 castiçais são as 2 testemunhas. E o Senhor de toda a terra é a 3ª testemunha. Isto vai ficar mais claro quando lemos Apocalipse 3:14 ou até mesmo Jeremias 42:5, aonde o Senhor é apresentado como sendo a testemunha fiel e verdadeira. Esta é a mesma figura que aparece no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 29, e em outros evangelhos, no Monte da Transfiguração. Lá, vemos Moisés e Elias, um à direita e o outro à esquerda, de Jesus glorificado. 2 homens que representam a lei e os profetas, e eles estavam anunciando a partida de Cristo. O interessante é que no fim dos tempos Deus vai levantar 2 testemunhas, tipificadas na figura de Moisés e Elias, mas não para anunciar a partida, e sim para anunciar a volta de Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, para finalizar o julgamento sobre a terra. Quando olhamos para o candelabro, vamos ver uma figura que aponta para a igreja, o corpo de Jesus aqui na terra. Ao falarmos das 2 testemunhas, vamos perceber que elas são os 2 castiçais acesos que estão diante do Senhor de toda a terra, que é a fiel e verdadeira testemunha, e que por meio da sua mensagem vão começar a acender a chama e despertar e incendiar as demais. O interessante é que quando olhamos para a mensagem direcionada às 2 testemunhas,
vamos ver que Moisés e Elias são duas figuras que apontam para Esmirna e Filadélfia. Moisés foi usado por Deus para liberar o povo do Egito, guiar o povo pelo deserto e conduzi-lo até a terra que mana leite e mel. Mas Moisés morreu pouco antes de entrar na terra prometida. Já Elias foi usado por Deus para conduzir o povo ao arrependimento. Mesmo sendo perseguido por Jezabel e tendo que fugir para o deserto, permaneceu até o fim e foi arrebatado vivo ao céu por um redemoinho de fogo, sem experimentar a morte. Quando lemos a mensagem direcionada a Esmirna, Jesus declara que ela passará por uma tribulação de 10 dias. Alguns serão lançados na prisão, mas devem ser fiel até a morte. Vemos em Esmirna a figura de Moisés, uma parte das testemunhas que depois de profetizar por 1260 dias vestida de pano de saco, irão ser perseguidas e mortas por 3 dias e meio, que equivalem a 3 anos e meio proféticos, antes da vinda de Jesus durante a grande tribulação. Por outro lado, quando lemos a mensagem direcionada à igreja de Filadélfia, Jesus declara que ela será guardada da hora da provação que há de vir sobre toda a terra, e que ele vem em breve. Da mesma forma que Esmirna está tipificada na figura de Moisés, que morre antes de entrar na terra prometida, Filadélfia está tipificada na figura de Elias, que será guardada da hora da provação até o fim, e será arrebatada ao céu para se encontrar com o Senhor nos ares, sem passar pela morte. Logo, Esmirna e Filadélfia representam as duas testemunhas, onde uma parte será morta durante a grande tribulação e vai ressuscitar depois de 3 dias e meio, que aponta para 3 anos e meio, enquanto a outra parte vai permanecer viva até o arrebatamento. Por isso, precisamos entender que as duas testemunhas não são apenas 2 homens literais. Jesus disse para a igreja que estava nascendo no dia de Pentecostes: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas até os confins da terra. As duas testemunhas estão tipificadas nestes 2 castiçais que estarão acesos nos últimos dias: Esmirna e Filadélfia, parte da igreja que nasceu no Pentecoste. As duas testemunhas serão formadas por uma parte da igreja que estará irrepreensível, com a sua chama acesa, cheia do azeite de ouro, com a mensagem e a unção capaz de despertar as demais que estão quase dormindo e apagadas. Espero que você tenha compreendido esta mensagem. Este foi um breve resumo da conexão que há entre as 7 igrejas e as 2 testemunhas, tipificadas na figura do candelabro. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu like e os seus comentários, e não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.